Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Então, gente, Jesus Cristo é o caminho, não há outro. Nessas últimas semanas, as imagens dos imigrantes tentando entrar no leste europeu, fugindo do Estado Islâmico, essas manchetes, essas fotos, essas imagens, elas dominaram o noticiário. Então, acho que dificilmente alguém conseguiu assistir, ler, ver tais imagens, tais notícias, sem que ficasse com o seu coração compadecido, apertado. Aqueles milhares de imigrantes, milhares andando numa pista de uma estrada, indo em direção à Europa. A repórter húngara chutando uma criança, chutando um senhor com uma criança no colo. Os muçulmanos, que foram os cristãos que foram jogados ao mar, porque estavam num bote, fugindo também da mesma maneira, em meio à mesma crise, em meio ao mesmo problema, mas foram jogados ao mar, porque eram cristãos e vieram a morrer. E sem dúvida nenhuma, a imagem mais chocante de todas foi a do meninozinho morto ali na beira da praia. E diante dessa imigração, desse movimento e dessa situação, uma antiga discussão voltou à tona. Todas as religiões são iguais? Todos os caminhos levam a Deus? O Deus da Bíblia e o Alá do Alcorão, eles são a mesma pessoa? Gente, não há tempo aqui para uma discussão mais aprofundada. O pastor Marcão está conversando com o professor Daniel Ataíde. Breve ele virá na igreja para dar uma palestra sobre o islamismo. Então não dá para nós nos aprofundarmos nesse assunto aqui agora, mas alguns aspectos precisam ser tratados urgentemente. Primeiro, eu concordo com o fato de que toda religião é um problema. Toda religião é um problema, inclusive o cristianismo. Quando nós lemos o Novo Testamento, se você dá uma lida na vida de Jesus, o relacionamento dele com seus discípulos, se você lê o livro de Atos dos Apóstolos, esses livros históricos, você vê como aquelas pessoas viviam, se relacionavam, como que elas agiam, como que elas reagiam, os valores no coração, as suas atitudes tão firmes e determinadas. E comparamos com a nossa vida hoje, como que a igreja hoje vive, como a igreja hoje se relaciona, como a igreja hoje age, como ela se posiciona. Então nós vemos que há um abismo entre esses dois momentos. Você lê aquilo e você fala, gente, e aí? Há algo errado. Quando Philip Yancey escreveu um livro chamado Maravilhosa Graça, ele começa esse livro narrando uma experiência. Uma prostituta procurou um amigo seu, conselheiro, e ela começou a explicar o seu drama, ela dizendo, olha, à medida que eu fui ficando velho, eu fui perdendo clientes, não tinha mais dinheiro para me sustentar, oriundo da prostituição, não sabia mais como agir. Eu peguei a minha filhinha e botei ela para se prostituir também, para a gente conseguir sobreviver. Mas isso arrebentou com a minha alma. Eu não consigo mais viver me sentindo profundamente culpada, mal comigo mesmo, por tudo isso que aconteceu. E aí o conselheiro a interrompe e fala, olha, por força de lei aqui nos Estados Unidos, se você continuar contando o que você fez, eu sou obrigado a lhe entregar para a polícia, você será presa. Ele disse, faça o seguinte, procure uma igreja, um pastor, ele é protegido, tudo que lhe é, nesse sentido, tudo que lhe é contado, é tido como um segredo religioso diante de Deus, e ele não é obrigado a agir dessa maneira. E a mulher então se vira para ele e falou, eu ir a uma igreja,
Não, eu já me sinto terrível o suficiente, e eles lá certamente farão com que eu me sinta ainda pior. Então você percebe, alguma coisa aconteceu ao longo desses 2000 anos, que fez com que aquelas pessoas que lá no início se sentiam acolhidas por Jesus, amparadas, protegidas, cuidadas pelo Salvador, agora se sentem oprimidas, discriminadas pelos seus discípulos do século 21. Mateus Ferri, ele algum tempo atrás, ele me deu um filme, gente, muito interessante. O título do filme é Senhor, livra-me dos teus seguidores. Senhor, livra-me dos teus seguidores. Eu confesso que de vez em quando tive vontade de orar assim também. Senhor, livra-me dos teus seguidores. Mas a verdade é que esse filme, quando você começa a vê-lo, ele parece agressivo e contrário à fé cristã. Mas à medida que você insiste e o assiste, você começa a ver que ele tem razão nas suas afirmações. O cristianismo, por diversas razões, também não dá tempo de abordá-las aqui nesse momento, ele em muitas situações, ele tem se tornado odioso. Por exemplo, nos Estados Unidos, boa parte dos cristãos ali são odiados, porque os cristãos são conhecidos apenas por serem contrários ao aborto, são contrários ao homossexualismo, são contrários à legalização das drogas, do uso das drogas, etc. Portanto, ali, os cristãos não são reconhecidos pelo amor que eles têm a Jesus e as demais pessoas. Eles são reconhecidos por aquilo que eles são contrários, por aquilo contra o que eles reagem, contra o que eles lutam. E ele observa algo muito interessante no filme, que é o seguinte: Estados Unidos, um país que se ergueu sobre a cultura cristã, protestante, ele tem sido odiado na maior parte dos países ao redor do mundo. Você não costuma ver, por exemplo, atentados contra a embaixada do Canadá, que é um país igualmente rico. Você não vê atentados contra a embaixada da Suíça, da Alemanha, mas vê dos Estados Unidos, que é um país cristão. Para os países árabes, o cristianismo é considerado o grande Satã, dentre outras razões, porque ele é visto como um país eminentemente cristão. Quando Bush decidiu invadir o Iraque e despejou centenas de toneladas de bombas sobre aquele povo, eu me lembro que a última estatística que eu li na ocasião da guerra do Iraque foi que pelo menos 600 mil iraquianos civis já haviam sido mortos. Quando os árabes observam algo como isso, eles dizem, de fato, esse país é odioso, ele é digno de toda repulsa. Mas acontece que existe um outro país na África, a Etiópia, onde os meios de comunicação são extremamente precários. Lá é raríssimo, raríssimo uma pessoa encontrar, por exemplo, uma simples televisão. Internet não existe. Mídia é praticamente inexistente. Ali, nesse país, na Etiópia, existe um forte trabalho de uma missão cristã, humanitária, chamada Compassion. O único aspecto, o único trabalho, a única atividade americana que os etíopes conhecem é aquela que foi demonstrada pela Compassion. A visão que os etíopes têm dos Estados Unidos é contrária dos demais países árabes, de outros países árabes, de outros países sobre a face da terra, porque eles não veem todas as guerras e todos os demais conflitos que esse país se envolveu, mas eles observam os benefícios que os americanos, através da Compassion, têm feito ali na sua nação.
nos últimos 1.800 anos de história, o que mais tem afastado as pessoas de Jesus é o cristianismo. Incrível que pareça. Mahatma Gandhi disse que o Jesus que vocês pregam, eu amo, mas o Jesus que vocês vivem, eu odeio. Gente, o islamismo tem crescido assustadoramente, é verdade. O ateísmo tem atacado a fé cristã com uma ferocidade irracional. Mas os argumentos ateístas são rasos e facilmente refutáveis. Portanto, quem mais tem afastado as pessoas de Cristo ao longo dos últimos séculos tem sido mesmo o cristianismo. Então você percebe? O problema não é com Jesus, mas com os seus seguidores. Você já viu um cristão sendo acusado de se parecer demais com Jesus? Você já viu alguém aborrecido com um cristão porque ele age de uma maneira muito parecida com Jesus? Gente, a acusação não é essa. Os mais ferozes críticos do cristianismo, eles não estão incomodados porque nós agimos e vivemos como Jesus. Eles não estão preocupados porque nós estamos imitando a Cristo. O que incomoda, o que irrita, aborrece, é a incoerência, é a contradição entre o que nós declaramos e o que nós vivemos, entre o que nós pregamos e o que a sociedade observa em nós, à nossa volta, aquilo que declaramos crer e a nossa prática. Já no século XVI, Erasmo de Roterdã, teólogo holandês, dizia: se nós queremos atrair os turcos para o cristianismo, precisamos, primeiramente, nos tornar cristãos. Na década de 70, um homem chamado Arthur Burns foi presidente do Banco Central Americano. E ele era um homem extremamente sisudo. Sabe aquela pessoa sisuda, séria, que você só de chegar perto, você já fica assim meio constrangido, não sabe como é que a pessoa vai agir, reagir. Então as pessoas o respeitavam ou por admiração, ou então por medo. Esse homem, ele era judeu, mas ele começou a frequentar uma reunião de oração dos funcionários da Casa Branca. Esse homem começou a frequentar essa reunião regularmente. E aí, num certo momento, uma pessoa que não o conhecia, estava dirigindo a reunião, pediu que o Arthur fizesse uma oração para encerrar a reunião. E o Arthur orou mais ou menos assim: Senhor, peço que leve os judeus a conhecerem a Jesus. Senhor, oro também para que os muçulmanos venham a conhecer a Jesus. E finalmente, Senhor, peço que traga os cristãos para conhecerem a Jesus. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia? Agora no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9. Lucas 9, 51. O texto diz assim: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu.
Então você percebe o que acontece? Jesus está indo para Jerusalém, eles são obrigados a passar por dentro de um povoado samaritano, e o texto registra que o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele dirigia para Jerusalém. Aquele povo não quis receber a Jesus, aquele povo não quis ouvir Jesus. E aí, continuando, ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Perceberam? Eles não querem receber Jesus. Senhor, vamos mandar descer fogo do céu para destruí-los. E o Senhor pergunta: que isso? Vocês não sabem quem vocês são? Vocês não sabem de que lado vocês estão? Vocês não me conhecem até esse momento? Gente, vocês se lembram? Vai fazer 20 anos agora, outubro de 95, do chute na Santa. Se você procurar chute na Santa, isso entrou naquela enciclopédia Wikipedia. Entra lá, chute na Santa, está no Wikipedia. Né? Aí conta a história de um cidadão que diante da televisão bicou uma santa, lá, uma imagem. Eu pergunto para vocês, o que nós ganhamos com aquilo? Apenas a antipatia das pessoas. Esses grupos que se dizem evangélicos, que entram nos centros de macumba, quebrando tudo, o que eles ganham com isso? Gente, apenas o rótulo de fanáticos intolerantes. Quando a menina vestida de candomblé foi agredida por uma meia dúzia de loucos, o que ganharam com isso? Apenas o ódio e o desprezo da sociedade. O pastor de uma igreja famosa em Belo Horizonte convocou publicamente um grupo de jovens para sabotar uma festa pública de Umbanda lá em Belo Horizonte. O que ganharam com isso? Apenas a exposição ao ridículo e a condenação pela maioria da sociedade. Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Ora, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? O Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Vocês percebem o que acontece? Jesus não veio para destruir as pessoas, ele veio para destruir as obras de Satanás. Jesus veio para salvar as pessoas, ele não veio para bater nas pessoas, ele veio para acalentá-las. Ele não veio para humilhar as pessoas, ele veio para tratá-las. Jesus não veio para oprimir as pessoas, ele veio para acolhê-las e confortá-las. O dilúvio devastou a humanidade inteira, se salvou Noé e sua família. Se Jesus quisesse, ele destruiria a terra toda, quantas vezes ele quisesse, ele foi o criador de tudo, e ele não precisaria de ajuda para isso, e nem essa é a sua missão. Mas Jesus diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém, gente? Então, primeira consideração que eu quero fazer com vocês nessa noite. Primeira consideração: não estamos aqui defendendo uma religião. Nós estamos aqui apresentando um Deus vivo. Nós não estamos defendendo uma religião. Nós estamos apresentando um Deus vivo. Não estamos querendo adeptos para uma religião, mas nós estamos lutando para nós mesmos aprendermos a andar com um Deus vivo, nos relacionarmos com Ele, e queremos expor isso para todos os nossos amigos. Nós temos um Deus vivo, nosso Deus age, nosso Deus não é feito de madeira, gesso, barro, de maneira que precise ser defendido. Nosso Deus é vivo e nosso Deus luta por si mesmo.
Ele existe desde a eternidade. Ninguém jamais zombou de Deus impunemente. Chegará o dia em que Ele julgará o mundo com justiça. Nesse dia todos terão que prestar contas. Então aqueles que destroem, arrebentam, roubam, matam, não estão servindo a Jesus, mas ao ladrão, ao inimigo das nossas almas. Você já viu alguém se converter a Jesus porque levou uma pedrada? Você já viu alguém se convertendo a Jesus porque foi ridicularizado? Você já viu alguém se convertendo a Jesus porque perdeu um debate? Mas as pessoas se constrangem diante do amor prático que os cristãos verdadeiros demonstram. As pessoas se sentem atraídas pela convivência pacífica com os verdadeiros cristãos. As pessoas se convertem porque o Espírito Santo as convence do seu pecado. Ó, gente, quem faz maldade com criança também não vai para o céu não, hein? Gente, nós fomos chamados para fazer as obras de Jesus, levarmos uma mensagem de vida, vida plena, vida abundante. Então não estamos defendendo uma religião, mas apresentando um Deus vivo. Segunda consideração, Jesus é o centro de equilíbrio do universo. Jesus é o centro de equilíbrio do universo. Isso não é novidade, já falei isso em outras ocasiões. Jesus é o centro de equilíbrio do universo. Quanto mais próximos de Jesus estivermos, mais equilibrados, sensatos, sábios, amáveis, pacificadores, cordatos, nós seremos. Mas nesse contexto, como eu disse, já falei em outras ocasiões, mas nesse contexto de intolerância, ódio, discórdia, então nós precisamos refazer essa afirmação. Colossenses, capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo diz: pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. Todas as coisas foram criadas em Jesus, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então você percebe o que acontece? Todo o universo gira em torno de Jesus. A terra gira em torno de Jesus, o mundo gira em torno de Jesus. A história gira em torno de Jesus. As suas fases, elas são divididas, antes de Cristo, depois de Cristo. As nossas vidas dependem de Jesus. Quanto mais estivermos com Jesus, mais amaremos as pessoas. Quanto mais estivermos com Jesus, mais serviremos as pessoas. Quanto mais estivermos com Jesus, mais nos entregaremos. Gente, não é assim no Islã. Quando uma pessoa quiser obedecer a Maomé, mais ela terá que humilhar e matar os infiéis. Nós não costumamos ouvir isso por aí, porque hoje em dia é politicamente incorreto fazer tal afirmação, mas é absoluta realidade. Dá uma lida no Alcorão, você verá, os infiéis precisam ser mortos, eles merecem a morte, mas eles, antes de morrer, eles precisam ser humilhados. Se alguém quer servir a Jesus com toda a intensidade do coração, vai aprender que precisa amar ao próximo como a si mesmo. Vai aprender que precisa fazer como Jesus, amar a ponto de dar sua vida por amor às outras pessoas. Se uma pessoa quiser seguir o Islã e ser fiel a Maomé, então ela é obrigada a sair matando todo aquele que rejeitar
a Alá. Jesus é o centro de equilíbrio do universo. Quanto mais estivermos com Ele, mais equilibradas nossas vidas serão. Pode dizer amém? Então, mas diante dessa discussão, voltou essa questão. Mas não são todos os caminhos que levam a Deus? Gente, eu vou dar uma resposta que pode parecer engraçada, mas isso é um fato. Todos os caminhos realmente levam a Deus. Se você estiver analisando a coisa do seguinte ponto de vista, um dia todos terão que se apresentar diante do Senhor, diante do Todo-Poderoso, e ali terão que prestar contas. Se você estiver observando sobre esse aspecto, então é verdade que todos os caminhos levam a Deus, porque querendo ou não, um dia todos estarão diante de Deus prestando contas. Mas o que Jesus ensina em Mateus 25, capítulo 31 é: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, e assentar-se em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, percebe? E ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Todos irão se deparar com Deus, todos, não importa por que caminho ande, um dia terão que se apresentar a Deus. Mas o que nós lemos no versículo principal de hoje, João 14,6, é que Jesus lhes disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E essa é a terceira consideração que eu gostaria de fazer com vocês nessa noite. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus pela direção correta. Ele é o único caminho, ou seja, a única maneira de você viver, de você chegar lá, não pela esquerda, onde estarão os bodes, como Jesus disse, mas pela direita, onde estarão as ovelhas, e Deus lhe dirá: venham benditos de meu Pai, para o reino que foi preparado para vocês desde antes da eternidade. Jesus deixa claro que existem dois caminhos, mas apenas um leva a vida. Ele diz que existem dois caminhos. Um caminho é largo, fácil, espaçoso, confortável. E nesse caminho há muito espaço para diversidades de opiniões, para papo cabeça, liberdade total de ação. Nesse caminho largo não existe nenhum limite moral, nenhum limite ético. O único limite é o da tolerância absoluta. Nós temos tolerância por tudo, por todos, qualquer coisa. Tudo nesse caminho largo é permitido, permissividade total. Nesse caminho tudo é relativo, e os viajantes seguem suas próprias inclinações. E Jesus diz que é uma multidão andando por esse caminho. Mas existe um outro caminho, oposto a esse, é o caminho estreito. O caminho estreito, ele é realmente difícil, é apertado, os seus limites são bem demarcados, as regras ali são claras, e são muito poucos os que vão por esse caminho. Jesus previu, ele disse isso: olha, poucos acertarão por aqui, é estreita a porta, apertado o caminho que leva a vida, são poucos os que a encontram. O verdadeiro cristianismo, o de amar, se dar, se entregar, servir, ter que se arrepender dos seus pecados, buscar uma vida santa, abrir mão dos prazeres do mundo, das riquezas dessa terra. Essa mensagem nunca será popular. O cristianismo verdadeiro nunca será a religião da moda. Então, gente, eu quero concluir aqui dizendo: de quem é a culpa
da morte pela criança na beira da praia. Gente, não é uma resposta simples, não é uma resposta simples, mas com certeza, maior responsabilidade tem aqueles que a expulsaram do seu próprio país, do que aqueles que talvez tenham dificultado a sua imigração. Quando surgiram essas discussões, veio um questionamento forte ao coração. Como um cristão, como alguém que de fato conhece, experimenta o amor de Jesus, pode ver semelhanças entre Maomé, Gandhi, Buda e o Senhor Jesus Cristo? Como um cristão pode ver semelhanças, pode fazer analogia, achar que pelo menos se aproxima. Meus irmãos, quem nos amou a ponto de entregar sua vida na cruz por nós, quem, depois de ter sido sepultado, ressuscitou, quem transformou água em vinho, quem andou sobre as águas, quem multiplicou pães e peixes, quem acalmou as tempestades, quem curou os enfermos, quem libertou os cativos, quem ressuscitou os mortos, quem nos deu a esperança viva da vida eterna. Meus irmãos, o Alá do Alcorão definitivamente não é a mesma pessoa que o Deus da Bíblia. E nós temos sido desafiados a não brigarmos por uma religião, uma filosofia, mas a apresentarmos um Deus vivo, que vive em nós, que ama através de nós. O mundo definitivamente não precisa de mais uma religião, mas o mundo precisa desesperadamente de gente que assuma o compromisso de seguir a Jesus e andar no seu caminho. Amém? Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a vivermos essa realidade. Como os discípulos, Senhor, nós resvalamos muito rapidamente para a religião, para o espírito de corpo, para discussão pessoal, quando na verdade o Senhor é um Deus tremendo, o Senhor luta por si mesmo, briga por si mesmo, não foi para isso que o Senhor nos chamou. Então ajuda-nos em meio a essa confusão universal, generalizada, ajuda-nos a termos a lucidez necessária, entendermos o teu chamado para nós e vivermos a realidade do cristianismo tal qual o Senhor deseja. Então, Senhor, nós pedimos a Ti. Temos muita dificuldade de entender, de viver e de experimentar a vida cristã. Então pedimos que o Teu Espírito o faça em nós. Toma as nossas vidas, Senhor, e usa-nos, em especial nesse momento crítico que tantos estão vivendo ali no norte da África, no Oriente Médio, Senhor, no leste europeu. Senhor, ajuda a gente a fazer a Tua vontade, discernir aquilo que o Senhor tem para esse momento. Queremos Te servir e queremos Te glorificar com nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.